Bom, agora eu vou fazer um algoritmo de busca binária de forma iterativa, né, utilizando loops. Para fazer isso, perdoem que eu seja um pouco repetitivo, né, eu vou retomar aqui o algoritmo de busca binária. Então, como é que funciona o algoritmo de busca binária? Eu tenho um valor a ser buscado, né, no caso aqui 150, que é a nossa chave, e eu tenho essa busca sobre uma lista. Então, nossa busca binária, ela recebe dois parâmetros. Uma lista, sobre a qual eu quero buscar, e uma chave, que no caso aqui é o número 150. Como funciona o algoritmo? Primeira coisa, calculo o meio da lista. Então, eu encontro aqui o valor 4. Checo se aquele valor na posição meio da lista é o valor a ser buscado. Se ele for igual, eu paro e digo que encontrei. Se ele for maior, eu busco a direita. Se ele for menor, eu busco a esquerda. Nessa nova sublista, eu vou agora de novo encontrar o meio. O meio será calculado, né, pela soma do primeiro e do último elemento, divisão inteira deles. E aí eu vou checar mais uma vez. Então, reparem que um loop está aparecendo aqui, né? Eu vou checar mais uma vez se é o elemento que está lá. Se for, eu interrompo a busca, eu digo que sim, achei. Se não, se ele for maior, procura a direita. Se ele for menor, procura a esquerda. E faz isso até o final, até chegar a encontrar. Então, suponho que nosso elemento 150 eu vou encontrar aqui no meio dessa busca. Mas se ele fosse 200, né, eu olharia na última lista, e se a lista tiver apenas um elemento, então vou dizer que ou é aquele elemento ou eu não achei, né? Então, como é então a função iterativa de busca binária em Python? Então, a primeira coisa, ela é uma função que recebe dois parâmetros, a lista e a chave. Ela começa com duas variáveis aqui que eu vou chamar de início e final. Qual é o objetivo das variáveis início e final? É exatamente guardar o início e o final da lista ou da sublista que a gente estiver procurando, e para poder calcular o meio, né? Então, para calcular o meio da lista, tem que saber o início e o final. O início a gente começa sempre com zero, né? É o início da lista, a posição inicial, zero. E o final é o comprimento da lista menos 1. Aí eu vou fazer um loop. Eu vou fazer esse loop até encontrar o elemento ou até em que o início chegue no final. Se o início chegar no final, ou seja, é porque é hora de parar. Então, enquanto o início for menor ou igual ao final, é porque eu tenho uma lista ainda, né, de tamanho válido. Né? Enquanto for menor, ela tem uma lista maior do que 1. Quando ele for igual, vai ser uma lista de tamanho 1. Enquanto o meu início, então, for menor ou igual ao final, eu vou fazer essa repetição, que é checar se está no meio, se está à direita ou se está à esquerda. Então, primeira coisa, calculo o meio. Perdoem aqui, não era para ter esse ponto e vírgula. Então, eu calculo o meio da lista. Depois eu checo se esse valor no meio da lista é igual à chave. Se sim, então é porque eu encontrei, eu vou retornar um valor verdadeiro. No caso aqui, eu estou voltando, em vez de voltar o valor verdadeiro, eu estou voltando o próprio índice daquela posição em que eu encontrei o elemento. Isso é bem comum em busca, né? E permite a gente printar o próprio elemento, é só fazer lista e esse índice que foi retornado, né? Em vez de retornar true ou false, então a gente tem essa possibilidade. Bom, se eu não encontrar no meio, então eu tenho que checar se está à direita ou está à esquerda. Então eu faço um outro if aqui para checar se está à esquerda. Né? Se ele tiver à esquerda, se o valor da lista meio for menor do que... desculpa. Se está à direita, né? Se o valor da lista meio for menor do que a chave, então é porque a chave está à direita. Então, eu tenho que mudar a minha lista agora e trabalhar com valores diferentes de início e final.
Então, se eu for pegar a direita, o final não muda, mas o início muda, né? Então, vou procurar a direita. Então, o início, vou pegar de meio mais 1, ou seja, o valor logo seguinte, o índice logo seguinte é o meio, e ao final eu não vou mexer, né? Então, eu vou trabalhar com essa nova busca, né? Meu loop vai se repetir nessa situação em que eu vou trabalhar com menores valores, valores menores, né? Um espaço mais curto, né? Do início ao fim da lista. Uma sublista, né? A mesma coisa vale para a direita, né? Se não é nem igual nem menor do que a chave, então é porque a chave está à esquerda. Se estiver à esquerda, então vou procurar a esquerda. Nessa hora, se eu for procurar a esquerda, meu valor do início não vai mudar, né? Que eu vou trabalhar com o valor anterior, mas o valor final muda, né? Então o valor final tem que ser menor do que o meio. Então o valor final vai ser meio menos 1. Então, se for à direita, o início vai ser meio mais 1. Se for à esquerda, o final vai ser meio menos 1. Assim eu encurto a lista. É claro, isso vai ser repetido, né? Até encontrar ou não encontrar os elementos, né? Se eu não encontrei os elementos, se eu cheguei ao final, né? E não encontrei o elemento, então eu vou retornar no final. Se não, eu vou. Perdão. Se eu encontrei o elemento, ele é exatamente aquele do meio dentro da nossa sublista, né? E eu vou retornar esse valor. Se eu não encontrei o elemento, se eu passei o loop completo e não encontrei o elemento, é porque a gente não achou. Então a gente vai fazer um caso especial, retornar um valor que não é nenhum dos índices possíveis da lista. No caso aqui, menos 1, às vezes é mais simples. Então essa é a função iterativa de busca. Iterativa porque a gente tem um loop aqui, não um loop while. E ela é bem simples, né? E ela apenas expressa aquilo que vocês viram visualmente no algoritmo, né? E a gente vai estreitando a lista e procurando sempre nessa sublista. Enfim, é isso. Meu conselho, então, é faça um exercício com esse programa, faça uma depuração, veja esse programa rodando passo a passo. Você tem chance de ver melhor como isso funciona. Por exemplo, se eu tiver aqui a minha busca, eu vou abrir aqui no Willow, vocês estão vendo aqui a nossa função de busca sendo trabalhada com uma lista, que é essa lista que a gente mostrou há pouco. Suponho que eu esteja buscando 150. Então, vou aqui executar o Willow para ele fazer o rastreamento. Então, aqui observem pela meu stack, né, os valores das variáveis. Então, eu faço primeiro a lista, depois minha lista está aqui, observe que ela está desenhada aqui no nosso heap. Não vou prestar muita atenção nela aqui nesse momento, quero olhar mais os valores das variáveis, por isso que eu vou dar espaço aqui para a gente ver melhor. Então, eu vou chamar a função de busca, né? Ao chamar a função de busca, né, minha lista foi passada e minha chave foi 150. Aí aqui eu vou criar a variável início e a variável final, 0 e 8, como vocês já viram. Como a gente está buscando os 150, né, a gente vai buscar no meio. Então, primeiro a gente calcula o meio. Depois a gente faz a checagem se ele é igual à chave, não é. Então, a gente vai checar se ele é à direita ou à esquerda, né? Como 150 é maior do que a chave, então ele está à direita, então vou aumentar o valor de início. Observe que início passou para 5. E meu loop continua. Aí eu pergunto, né, já é a hora de interromper o loop, o início ainda é menor ou igual ao final? Enquanto o início for menor ou igual ao final, eu continuo, né? Então, 5 é menor ou igual que 8, então continuo. Calculo de novo o meio, que agora vai ser 6. Checo se a chave está ali, não está, então ele está à direita, então vai fazer
o incremento do início. Então, o início não vai ser mais 6, mas mais 7. Continuo executando o loop porque o início ainda é menor ou igual ao final. Calculo o meio, que agora é 7. E checo se o valor do meio é a chave. Nesse caso, sim, né? O if deu verdadeiro, então ele está executando um então. Então, ele vai retornar o valor do meio, que é a posição 7. Então, esse valor é retornado, né? Então, aqui eu poderia fazer um print, né? Poderia colocar esse valor aqui do índice. E poderia depois fazer um print dizendo achei na posição, certo? Se eu rodar ele novamente aqui, vou tirar esse ponto e vírgula, vocês vão ver de novo, né, que o processo é executado. O loop é executado 3 vezes até encontrar o 7, e o 7 será mostrado aqui na saída. Ok? Se eu for buscar o 200, por exemplo, a gente vai chegar no último elemento, né? Então, eu vou executar aqui, né? Passo a passo. Primeiro crio a lista, depois chamo a função de busca e começo a trabalhar com minhas variáveis. Eu vou executando passo a passo. Meu início e final são 0 e 8. Eu procuro primeiro no meio, que é 4. Não acho. Tá à direita, procuro 6. Não acho. Tá à direita. Procuro no 7. Opa. Não acho. Tá à direita. Então, porque ele está na posição final, né? Ele não é no 150 agora, né? Então, agora eu vou buscar o meio. Observe que o início e o final são iguais neste caso, né? Então, o loop continua executando. É a última vez que o loop vai executar. Se eu procurar o valor aqui, né? Se estiver no meio, ele vai retornar. E é exatamente isso que ele vai fazer, porque o 200 é igual ao valor no meio, que agora que é a posição 8. E retorna este valor. Se eu fizesse uma busca, por exemplo, por 250, eu não iria encontrar, né? Então, vou rodar de novo. Observe que agora, ao fazer a busca, né, ele procura o meio na posição 4, não acha, pega a direita, depois na posição 6, não acha, pega a direita na posição 7, não acha, pega a direita na posição 8. Nessa hora, ele vai continuar procurando a direita, só que a direita é 9. Nesse momento, início não é mais menor ou igual ao final. Então, essa é a hora de terminar o loop. Porque eu não achei. Então, a gente retorna sem achar. Observe que, às vezes, as coisas podem estar à direita e à esquerda, né? Se eu fizer a busca pelo 35, por exemplo, as coisas vão variar, né? Então, primeiro, ó, vou executar. A gente começa a fazer a busca. A minha chave agora é 35. Vou procurar... O início e final são 0 e 8, né? Como vocês já viram. E o meio vai ser o 4. Vai procurar no meio, só que no meio tem o 60. Então, 60 é menor do que a chave? Não. Então, ele vai para se não, e vai procurar a esquerda. Para procurar a esquerda, ele tem que reduzir o valor de final. Então, a gente sempre viu nos exemplos anteriores o valor de início aumentando. Agora, a gente viu pela primeira vez o valor de final reduzindo. Então, o final, que era 8, vai ser 1 a menos do que o meio. Então, vai ser 3. Então, a gente vai fazer a busca agora de 0 a 3. Nessa hora, então, a gente foi para a esquerda. Né? Então, vou fazer a busca. O meio agora vai ser na posição 1. E ele vai perguntar se está no meio. A posição 1 tem o 13. 13 não é igual a chave. E 13 é menor do que a chave. Então, a gente vai buscar a direita. Então, nessa hora, a gente vai aumentar o valor de início. Então, vou agora procurar de 2 a 3. Então, vou procurar entre as sublistas 20 e 35. Eu vou procurar o meio é calculado como 2. O 2 é a posição que está o 20.
não é ele, então ele está à direita, então vou aumentar o início, e dessa vez o início ficou 3, o final 3, o meio é o próprio 3, então ele achou no meio, porque o 35 está ali. Ele retorna o valor de meio, e a nossa saída vai dizer que achou na posição 3. Então, é por isso que eu digo que ver a depuração é importante, porque permite que você possa ver seu código passo a passo, e aquilo que você está, às vezes, não entendendo 100% no algoritmo, você está entendendo parcialmente, você consegue ver melhor com as variáveis na pilha mudando de valor e também com o seu programa rodando passo a passo. É muito importante fazer isso, seja usando esse depurador mais visual, como o Willow, ou usando um depurador de um ambiente de programação e desenvolvimento como o PyCharm, mas fazer depuração ajuda muito a enxergar. E esses algoritmos que a gente está vendo agora de busca, a gente já viu recursividade antes, vai ver ordenação depois, são algoritmos mais difíceis de entender, então é bem importante para que a gente possa ver o processo todo, a gente possa ver eles executando passo a passo, o comportamento do programa, em vez de só a estrutura, o texto do programa, certo? Então façam isso, exercitem com outras listas, e façam esse passo a passo, que as coisas vão ficar mais fáceis para vocês. Até já.